Isso aí, estamos falando com você sobre os rumos, os novos rumos do Brasil. Podemos ter esperança numa mudança, num Brasil melhor, apesar do aperto que o ano de 2015 sinaliza, né? Qual a influência das mídias sociais aí, antes da gente passar desse contexto ainda, qual a influência das mídias sociais nesses movimentos todos que nós estamos tendo? Total, total. Hoje, o que você tem é um empoderamento de novos atores sociais que antes não tinham a capacidade de intervir no conteúdo midiático, e hoje esse cara passa a ser a grande estrela desse conteúdo midiático. Né? Mas, a partir do momento que você tem uma capacidade de envolver esses novos atores sociais, que sou eu, você, meus filhos, que devem estar agora em frente a uma tela de computador, acessando uma rede social qualquer, no momento que você tem a capacidade de envolver esse cara, você transforma aquilo num efeito multiplicador. E quando você pega as insatisfações que são de todo mundo, né, a gente teria aqui microcosmos que vão se colidir um com o outro e vão criar um macrocosmo. Perfeito. Então, essa influência é total. Então, grande parte do que a gente vê, na verdade, do sucesso desses movimentos agora, em 2013 e agora em 2015, é por conta das mídias sociais. Sem dúvida. Que bom, né? Que bom. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente ainda não sabe exatamente o efeito, mas hoje em dia a gente pode dizer que o corpo humano ele tem uma nova função que é o celular, né? Então, se você sair de Mark Luman casa... já falava que os meios são a extensão do homem. Se você sair de casa sem ele, você parece que uma parte de você não veio com você. É verdade. Né? E se você for olhar, lógico, eu não sei, você que está nos assistindo agora, de onde você é, mas em boa parte do Brasil, com R$30 por mês, você gasta R$1 por dia para navegar ilimitadamente nas redes sociais através do seu celular. Então, isso é uma nova força poderosa que praticamente atua em toda a população brasileira, porque hoje no Brasil nós temos mais aparelhos de celulares habilitados do que de população. Verdade. Então, essa nova mídia, ela não seleciona, ela não julga, ela não censura, mas ela, de alguma forma, ela comunica. E esse poder é um poder muito novo e nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele. Verdade. E, às vezes, utilizando de uma forma que pode também ser perigosa, né? Porque as coisas chegam, todas as coisas chegam. E aí, Celeste, eu não posso deixar de fazer o meu comercial como comentarista do jornal Boas Novas Brasil, né? Nós agora já estamos quase em mídia digital no Brasil inteiro, em várias capitais, e você já pode assistir a programação da Boas Novas pela internet. Com certeza, Celeste. Alguém que está assistindo a gente nesse momento de casa está praticando um fenômeno chamado segunda tela, que é assistindo a gente na televisão, com o seu celular na mão, com o seu tablet, compartilhando o conteúdo que está sendo colocado ali. É verdade. Isso empodera bastante esse novo ator social. Impressionante, né? Impressionante. Queridos, mas eu quero voltar àquela pergunta lá do início. O Brasil acordou? Quais são as perspectivas, quais são esses novos rumos que a gente pode esperar para o Brasil na visão de vocês, tanto no sentido da questão econômica, da política, da questão social? Antes de retomar a fala de vocês, eu queria que a gente pudesse ver um vídeo que aí a produção preparou para a gente. É um depoimento também de um cara como vocês. Vamos lá. Vamos falar a respeito da crise política e econômica que vive o Brasil nesse momento. O governo Dilma tem que lidar simultaneamente com 3 crises. Uma crise econômica, uma crise política e uma crise moral. Começando pela crise moral, nós estamos assistindo a cada dia ao desenrolar de uma investigação, que é a Operação Lava Jato, que põe a nu uma série de escândalos de corrupção cometidos na Petrobras, sob o governo, né, do ex-presidente Lula, da presidente Dilma. As revelações são muito estarrecedoras em termos de desvio de recursos, e isso abala não somente o próprio governo, mas a base aliada e também os diferentes agentes econômicos. Nós estamos tendo repercussões dessa crise da Petrobras no cenário econômico e político também. Então, são crises que se complementam nesse sentido. A crise política advém também das dificuldades que a presidente Dilma sempre teve na relação com a sua base aliada.
no último mandato, a presidente Dilma recebeu apenas 2 deputados e 4 senadores ao longo de 4 anos para audiências privadas. Então, a sua articulação política tem dificuldades, sempre teve, e com a crise na Petrobras e a crise econômica, a tendência dessa base é ficar ainda mais instável. E a terceira crise, que podemos dizer que é a mais importante da presidente Dilma, é a crise econômica, né, que advém de desequilíbrios provocados no orçamento público que levaram a uma situação de crise aguda no governo, com a necessidade imperiosa de fazer uma economia brutal de mais de 80 bilhões de dólares no orçamento público, quando nós sabemos que boa parte do desempenho da presidente Dilma e da sua popularidade vem de programas sociais de massa, como o Pronatec, Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Então, esse é o quadro hoje que pode levar a uma rápida deterioração da situação. O problema hoje é da cronologia dessas crises. Se elas vão evoluir muito rapidamente, se uma vai se aprofundar em relação à outra, isso, eu diria que o governo Dilma hoje tem um problema de cronograma. Se essas crises vão se aprofundar e com que velocidade, se as manifestações de rua vão aumentar, pressionando ainda mais o governo, e qual o tempo que ela vai ter para sobreviver a esse período crítico. A impressão que eu tenho é que essa crise é mais aguda do que crônica. Nós vamos passar por um momento de ajuste. O orçamento público estava estourado em vários aspectos. Esse ano de 2015 vai ser um ano para pagar essa fatura, e as agências internacionais e alguns economistas mostram que 2016 já deve ser um ano de retomada do crescimento econômico, crescimento mais tímido após um ano de 2015 com inflação mais alta, com um aumento do nível de desemprego e diminuição da atividade econômica. Algumas empresas vão certamente falir, outros demitirão funcionários, vão ser feitos ajustes, porque a economia estava rodando há muito tempo na dependência da iniciativa governamental, seja através de desoneração da folha, seja através de renúncia fiscal, incentivos variados. Esse motor do poder público deixou de funcionar, então as empresas vão ter que aprender a viver sem o subsídio governamental. Então, eu acredito que no ano de 2016 nós já estejamos num outro patamar, já fora dessa crise. É isso aí, né? E aí, comentários de vocês sobre o que ele colocou, esses novos rumos. Comentários de vocês, vamos lá. Eu acho que o professor está sendo um pouquinho otimista no que tange a essa análise. A gente falar em que o problema econômico está totalmente atrelado ou muito atrelado à questão da gestão orçamentária, você diminuir muito o âmbito de destruição das políticas públicas feitas pelo governo do PT ao longo desses últimos 12 anos. Você tem uma expansão recorde da base monetária após 88, você tem um protecionismo que cria verdadeiro embargo econômico do governo brasileiro sobre o povo brasileiro, você tem a maior carga tributária da história do Brasil, em quase 40%, você tem uma burocracia que alija o pobre da economia como produtor, virando apenas consumidor e um consumidor subsidiado pelo governo, você tem uma educação patética em que você não busca resultados, em que você paga essa máquina educacional pública independentemente do resultado atingido, você tem uma saúde pública deteriorada, você tem um ambiente inóspito de negócios, e aí você vai somando tudo e fala apenas que o problema era orçamentário, que é um problema. Eu acho que a gente diminui muito a questão global da coisa e o quanto todos os institutos econômicos, todas as instituições econômicas brasileiras ruíram nos últimos 12 anos. Eu acho que o professor Geraldo Tadeu falou, na verdade, desse momento. Ele não busca todo o arcabouço histórico que levou o Brasil até esse momento, que também não é culpa da gestão do atual governo. Eu, particularmente, sou muito contra essa continuidade que o PT está tendo no poder nesse momento. Apesar de eu ter votado as últimas 4 eleições de presidente no PT, nas últimas 5, inclusive, eu sou contra essa permanência direta no poder, mas a falta de alternativa me fez novamente votar em Dilma. Mas porque a gente não vai ter tempo de discutir cada um dos pontos que o professor coloca. Certo. Mas, na verdade, você tem também diversos avanços.
Você tem também diversos avanços que devem ser considerados na área da economia, na área da educação, na área do empreendedorismo, não deixando o cara que é da classe menos privilegiada apenas como consumidor, e sim como um novo empreendedor. É só você subir as regiões mais carentes do estado do Rio de Janeiro que você vai ver a quantidade de empreendimentos que tem por aí. Acho que o professor acerta quando ele diz que é aguda e não é crônica. E assim, é bom que a gente traduza isso para quem está em casa assistindo, né? O crônico é complicado, o agudo passa. Exatamente. O crônico, ele permanece. A tendência é permanecer, né? Ele mesmo já sinaliza aí com uma possibilidade de melhorias no próximo ano, 2016. Eu acho que essa questão do agudo passa, e se o agudo passa em 2016, hoje, pensando em rumos para o Brasil, que é o tema do nosso programa, eu diria que é a grande incógnita, é a nossa pergunta que a gente precisa debater. Na verdade, a equipe econômica atual se propõe a um ajuste que não tem a simpatia da base do governo, não tem o apoio e o respaldo político necessário. Nesse momento, nós estamos aqui debatendo, as propostas estão lá no Congresso Brasileiro, serão votadas e não há garantia de que serão aprovadas. Portanto, é uma equipe que ainda não tem prazo de validade certa, ou seja, para que isso tudo seja de fato agudo, para que possamos pensar numa economia melhor, numa vida mais tranquila em 2016, partindo do pressuposto que 2015 é um ano de conserto, vamos botar a casa em ordem, fazer uma reforma no que está errado, é preciso que as propostas sejam aprovadas e é preciso que essa equipe econômica seja garantida politicamente para um período de continuidade. Hoje em dia, a presidente criou um problema para si mesma, quando no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, ela foi à rede pública de televisão dizer que a economia já melhoraria no fim de 2015. Essa foi uma mudança de pauta bastante arriscada, porque o discurso da área econômica, dos seus próprios ministros, era de que a economia só teria resposta no ano que vem. Se chegarmos ao final de 2015, não teremos uma economia melhor, mas se essas medidas não começarem a surtir pequenos efeitos que sinalizem uma melhora para o ano que vem, nós podemos temer pela continuidade da equipe econômica, por uma guinada mais estatizante, por uma liberalização de crédito, e aí nós não sabemos qual de fato será o rumo desse país daqui a 3, 4, 5 anos. Se, por outro lado, tudo der certo, talvez possamos pensar numa economia um pouco melhor, com o dólar caindo, né, independentemente se é para viajar para o exterior ou não. É importante dizer que numa economia internacionalizada, que nós vivemos, dólar é custo, é insumo. Então, hoje, mesmo aquilo que é produzido aqui, você tem tecnologia, você tem royalty, você tem licença. Então, de alguma maneira, dólar alto aumenta a inflação para o brasileiro, em tudo que você compra de uma maneira perceptível ou invisível tem o efeito do dólar, a começar pelo pãozinho francês, porque nós não temos autonomia no trigo, né, de tudo. Só para complementar, o que eu queria dizer é o seguinte, na minha visão, parece que o próprio governo vende a ideia quando traz uma série de ajustes fiscais, e não só ajustes fiscais, mas também uma busca por uma reforma institucional na questão do empreendedorismo, com a ideia do bem mais simples que eles lançaram agora, entre outros programas de política pública que a princípio não são da bandeira tradicional do PT. O que o governo parece que está dizendo para a população é justamente que a crise não é aguda, que a crise é crônica. É o próprio governo que parece que está dizendo isso quando renega as suas origens e chega a ponto de apresentar programas que não têm a ver com a sua base ideológica, na tentativa de reverter, de mudar profundamente as atuais instituições econômicas brasileiras. Então, a sensação que eu tenho é que até o próprio governo está dizendo para a população, de uma forma geral, que a crise é crônica, que a crise é institucional, que a crise não é passageira, não é uma, como diria o Lula, uma marolinha. Não é. A crise é crônica, a crise é institucional, e se ela é crônica ou aguda, eu acho que realmente é o tempo que vai dizer, né? Agora, crônica ou aguda, a gente precisa de ação, né? E ação urgente. E um dos pontos que é fundamental ser trabalhado é esse ponto da confiança, né? A confiança no governo, a confiança nas instituições.
Parece aí que o mundo exterior deu um voto de confiança para o Brasil, né? Manteve aí a classificação do Brasil, sinalizando que aposta nesse país. Então, se até lá fora apostam, nós precisamos apostar também. Nós precisamos, de alguma forma, participar e, não sei como, mas participar desse projeto de confiança. Precisamos que os nossos dirigentes façam alguma coisa nesse sentido, né? Tenham estabilidade, porque essa é uma característica do brasileiro. É tudo muito rapidinho. Não deu certo, muda. Não deu certo, muda. Não dá tempo de se preparar uma base sólida para garantir uma mudança sustentável, né? Eu já vou para o nosso último intervalo e volto aí para as considerações finais de vocês, tá bom? Então, lá. Cabeça pra cima.